Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly 8. Então, se você é novo, já deixa aquele like maroto. A ideal para tocar uma SAF do Vasco já sucumbiu. O Vasco vive um momento em que tem uma disputa jurídica entre a gestão associativa e a SAF para ver como é que fica. Uma pergunta: alguém vai querer investir numa nova SAF? E dentro de campo, você soma isso tudo a esse momento. Não é à toa, não é uma simples obra do destino que o Flamengo tenha conseguido essa grande atuação, marcante para o Flamengo, contra um dos seus mais tradicionais rivais. É porque esse rival está caindo aos pedaços. E ainda soma isso a chegada de um técnico que, coitado, vai pagar por isso, porque assim, essa goleada de 6-1, a maior da história, né, entre Flamengo e Vasco, já está carimbada lá na boina dele. E não vai ser esquecida. Dificilmente ele vai conseguir dar a volta por cima depois disso. Dificilmente o clube vai conseguir dar a volta por cima depois disso, porque é uma situação tão humilhante que inibe a formação de novos torcedores, que afasta muitos torcedores da realidade do clube hoje em dia. Muitos já se afastaram. Por mais que essa torcida tenha dado recentemente muitas demonstrações de amor, de garra, e tem feito isso sempre, eu acho que essa derrota para esse adversário é também um marco. Um marco de um momento muito difícil que você não vê luz no fim do túnel para uma instituição mais do que centenária. Eu não sei o que vai ser daqui para frente. Contrapartida, Jean, poderia ser aqui o tempo agora vai dizer, né? E a gente vai ter Copa América, o Bertozzi já lembrou. Mas poderia muito bem ser um marco para esse Flamengo também em termos de desempenho, né? Na evolução do Flamengo, aquele desempenho que tanto se esperava dele. Pois é, boa noite, William, boa noite a todos. Boa noite. Eu acho, bom, primeiro que acho que a goleada ela é simbólica sobre a distância entre as duas equipes. Ela aconteceu esse ano, mas poderia ter acontecido ano passado. Aconteceu ano passado. Não desse jeito, não né? com tantos gols, mas foi 4-1, eu acho, né? Exato. Eu acho que assim, é normal. Infelizmente, para o torcedor do Vasco, é normal que isso aconteça, porque hoje a distância é enorme. É claro que o torcedor do Vasco não esperava, né, se a gente for para o começo do ano passado, que chegasse em 2024 e as coisas estivessem no ponto que estão. Sim. Não, é por conta da SAF e tudo mais, a esperança da SAF. Mas isso eu me lembro que eu disse na hora, até falei, não dizendo que as coisas dariam errado, mas dizendo, olha, se a gente pegar como padrão, e a gente que acompanha muito de perto o futebol italiano e o que aconteceu com o Genova, que cai no primeiro ano da 777, eu acho que já era de cara uma parceria, uma empresa que chegava sob alguma desconfiança, sob alguma dúvida sobre a sua competência esportiva, gerencial esportiva ali. Acho que, enfim, agora não adianta nem falar da 77 especificamente, da 777 especificamente. Eu acho que vale olhar um pouco para a situação. Em relação ao Flamengo, que o Flamengo tem potencial para isso, tem capacidade para isso, acho que ninguém discute. Eu acho que hoje o torcedor do Flamengo chegou a um determinado momento ali, depois do segundo gol já estava dando esse cheiro de que algo histórico poderia acontecer. Porque então, era um amasso. Era um amasso. Era um amasso. Mas para mim, assim, depois o Álvaro Pacheco até falou, fizemos meia hora boa. Acho que o Vasco fez 20 minutos de um jogo equilibrado, mas um jogo equilibrado em que o Flamengo já tinha mais a bola, em que o Flamengo tentava jogar, embora sem ser tão incisivo naquele começo de jogo. Depois daqueles 20 minutos, o Flamengo começou a dominar completamente a partida. Então, a expulsão certamente colaborou para isso, mas eu acho que se não fosse como foi, talvez o torcedor do Flamengo ficasse com sabe aquela sensação de, podíamos ter feito história, podíamos ter aplicado a maior goleada da história do Flamengo sobre o Vasco no Campeonato Brasileiro, e assim foi. Isso aconteceu. E aconteceu porque a diferença entre os times é essa mesmo. Agora, a gente tem que... Acho que o Eugênio falou bastante do Vasco, a gente vai falar mais. Do ponto de vista do Flamengo, o potencial a gente nunca discutiu. Se o jogo vai significar ou não um marco, uma virada, eu até me lembro que no ESPN FC a gente falava desse jogo e sob o viés do Arrascaeta. Sim. Pode ser o jogo da virada do Arrascaeta se ele tiver uma grande atuação. E foi uma grande... Só que aí vem essa bizarrice. Quer dizer, o jogo que marca a virada do Arrascaeta
talvez seja o jogo de despedida do Arrascaeta com os uruguaios. Eu digo talvez porque ainda tem essa discussão, né? A gente já sabe que os jogadores do Flamengo não vão para o México, não vão viajar para o amistoso do Uruguai contra o México, mas podem estar concentrados com a seleção uruguaia, começar o trabalho com a seleção uruguaia. O Flamengo busca uma liberação. De qualquer maneira, se não for agora, é daqui a pouco. É tão absurdo isso. É tão absurdo, porque esse é um jogo que tem um potencial mesmo. Sim, sim. Pelo que foi o jogo, pelo que foi a atuação do Flamengo, né? Numa temporada em que a gente fala tanto de times que vencem, mas não convencem. E acho que falaremos hoje desse time. Você vence, você convence, você faz história, você mete meia dúzia num dos seus maiores rivais, você tem grandes atuações dos seus principais jogadores, incluindo o Arrascaeta, que é, para mim, tecnicamente o melhor deles. E aí, o jogo que pode marcar uma virada, pode marcar também a despedida de 4, 5 atletas. É algo que só no futebol brasileiro mesmo a gente vê. É uma loucura. O Jean citou vários nomes aqui, eu também falei no começo e tal. Hoje é aquele jogo difícil de escolher o melhor em campo, né? Porque, olha lá, o Cebolinha fez um gol e 2 assistências, um escanteio, né? E aquela jogada que ele faz para o gol de peito do Pedro. Pedro que fez o gol de peito, aliás, daqui a pouco a gente pode falar da fragilidade defensiva do Vasco também, que é alguns gols bizarros. Sim. Aí ele faz esse gol de peito e dá uma assistência para o Arrascaeta. Maravilhosa também. O Arrascaeta fazendo o gol que... O Arrascaeta fazia tempo que não fazia um golzinho. Alguns meses, já 2 ou 3 meses não fazia um golzinho. O Gabigol, então, também não fazia gol já há algum tempo. Davi Luiz, enfim... É o que eu tô falando, o jogo teve de serviu para reabilitar todo mundo. Eu vou no Cebolinha, assim como o Eugênio, porque... Como o melhor em campo. Sim. Também acho. Porque ele conduziu a virada ali, no momento do jogo, né? E ele chamou para ele. E ele, desde que o Tite chegou ao Flamengo, ele é outro jogador, né? Ele é um jogador que mesmo em alguns momentos mais complicados lá atrás, ele teve um desempenho alto. Então, ele conduziu esse princípio de virada. A melhor notícia do jogo é o Arrascaeta. Né? É o desempenho do Arrascaeta, sem dúvida nenhuma, em relação a isso. Porque o do Cebolinha não é novidade. Porque o Cebolinha, nesse desempenho, assim como o Dela Cruz também não é novidade, né? Um jogador que tem mantido um desempenho sempre alto. E o fato de termos vários destaques individuais, né, que exaltam o coletivo também, porque podia ser um jogo fora da curva, né? O Flamengo podia estar vindo ali tropeçando e tal, mas não, você percebe que esse jogo, ele confirma uma curva ascendente. Né? O Flamengo, nas últimas semanas, teve vários jogos bons. O jogo da Libertadores, na primeira semana mesmo, foi um jogo bom. Um jogo Acho que desde o jogo contra o Corinthians, né? A coisa... Sim. Então, assim, é uma questão de curva para cima. E por isso faço o coro já, porque a gente tem essa coisa bizarra do calendário aqui. Então, vai ser um mês em que o Tite vai ter que achar alternativas em que ele vai ficar com números mais contadinhos ali, vai ter que jogar com quem der. Claro que o Flamengo tem um bom elenco e tem peças para suprir essas ausências, mas nem sempre no mesmo nível e principalmente não com o mesmo entrosamento. Né? Manda aí, André. Começando sobre o principal jogador, boa noite a todos. A minha impressão é que o que muda a atuação do Flamengo é algo que ficou mais claro um pouco depois, quando o Flamengo já estava ganhando o jogo, que é o De Arrascaeta jogando um pouco mais longe do Pedro e várias vezes buscando a bola até do pé dos zagueiros. Sim. E como ele joga demais, como ele tem muita leitura, como ele é muito inteligente, além do movimento dele abrir um espaço a ser ocupado, ele vendo o jogo de frente, entre aspas, menos preocupado em estar no fim dos movimentos, mas no começo, ele mexe com a forma como o Flamengo se posicionou e atacou. Eu acho que é o jogo em que ele mostra que não é necessário se preocupar com ele. Tirando, é claro, essa questão da ausência prolongada dele e de outros jogadores convocados pelas seleções sul-americanas para a Copa América. Tem até uma conversa que o Flamengo vai tentar trazer os uruguaios no intervalo entre a data FIFA e o início da Copa América. Tem jogo nesse espaço, né? Não sei se isso vai se concretizar. Agora, do ponto de vista do Vasco, a quantidade de coisas que poderiam ter dado certo e deram errado. Então, se esse jogo é uma semana depois, os convocados não estão e dificilmente acaba 6-1. Porque, para mim, é como acabou. Sim. Eu estou de acordo com o Eugênio, de total acordo. Eu acho que é difícil demais se recuperar disso. E um treinador que faz a sua estreia no comando de um time e leva de 6,
sendo que esse 6-1 é o maior placar da história desse confronto, que é conhecido no mundo inteiro, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, ele pode até ter algo que se possa chamar de uma boa trajetória no comando desse clube. Sim. Mas isso nunca vai ser descolado. A responsabilidade dele é nenhuma. Esse resultado não pode ir para a conta dele. Mesmo porque o que transforma a vitória do Flamengo numa goleada histórica é a expulsão. A expulsão coloca o time do Flamengo diante do Maracanã com um ótimo público na obrigação de continuar jogando. De acordo. Porque se você vira no 11 contra 11, talvez a superioridade do Flamengo levasse esse jogo até o 3-1. E depois você passa a se cuidar. Ah, tá. Não, porque ele continuou, né, André? Eu acho que no 2-1 o Flamengo continuava atacando. Mas você tem razão, talvez fizesse o terceiro e parasse. Depois você passa a se cuidar, e eu não estou com isso querendo dizer que isso é o certo a fazer, mas isso é o que se faz. O Vasco é que estava se cuidando para não levar mais, e acabou levando. Então, quando o Flamengo tem um jogador a mais e se percebe tão forte, sobrando, tão dominante em campo, ele fala, agora sim. E aí existe a pressão que esses jogadores sofreram nas últimas semanas, o trabalho que vem sendo questionado, o saldo devedor de uma grande atuação, a oportunidade de fazer isso contra o Vasco com superioridade numérica e já ganhando o jogo. E aí foi ladeira abaixo para o Vasco, porque o Vasco não teve como competir, não teve como se sustentar em campo. André, só assim, em relação a essa coisa da marca que vocês falaram, que é uma marca que não vai ser apagada já da história, da trajetória do Álvaro no Vasco. Eu tenho eu sempre acho, quando um clube contrata um novo treinador, eu sempre olho para a tabela do campeonato e digo, cara, esse cara vai estrear aqui, ele não vai estrear aqui. E eu acho que nesse caso era mais complicado, porque a gente está falando de um campeonato que parou. Teve duas rodadas. Por que você não vai estrear contra o Flamengo se você já está aí? Você teria que inventar uma história muito cabeluda, mas realmente você estrear num clássico contra o melhor elenco da América do Sul, sabendo que a tua chance de perder esse jogo, claro que ninguém imaginava meia dúzia, mas a chance de perder esse jogo é grande. Depois você olha, o próximo jogo é com o Palmeiras no Allianz Parque. Então, assim, o novo treinador do Vasco estreia, faz seus 2 primeiros jogos contra os 2 times que vêm vencendo tudo no futebol brasileiro. Não existe uma sequência pior para você começar a sua trajetória. Claro, repito, acho que nesse caso era mais difícil você mudar alguma coisa por conta dos adiamentos e tudo mais, mas realmente não vai ajudá-lo também, né, nesse sentido. Exato. E aí, do ponto de vista do Flamengo, agora tudo se junta numa leitura de um time que devia uma atuação que a gente olhasse, né? E principalmente o torcedor rubro-negro que vai ao estádio e falasse, né? Esse é o meu time em termos de potencial. É isso aí que nós queremos ver. Não vai ganhar de 6 todo dia. O Tite não é um treinador também tão generoso do ponto de vista ofensivo e tal. Mas aí o time entrega essa atuação contra um rival histórico, marca um placar que vai ficar nos livros, nos manuais, como diz o Léo, e assim, meio de uma hora para outra, porque realmente o Flamengo vinha melhorando. A vitória sobre o Corinthians faz tempo, né, porque o campeonato parou, mas né, não são tantas rodadas assim. Para mim, ela responde o que os jogadores pensavam a respeito dessa mini-crise que estava se instalando. Isso. O que eles pensam? Eles pensam, não, nós vamos aqui fazer o que está ao nosso alcance para a coisa não piorar, porque se o Flamengo perde para o Corinthians, por mais improvável que fosse, talvez a diretoria do Flamengo, na calada da noite, mandasse a comissão técnica embora. Não dá para duvidar que isso aconteceria. Seria uma insanidade, mas seria só mais uma. Então, aí os jogadores dão essa resposta. Depois tem o jogo contra o Bolívar, acerta-se a situação na Libertadores e o Flamengo vai indo. Muita gente ainda ranzinza, de mau humor, o potencial é muito maior do que esse. Porque classificou em segundo, eu acho que as críticas são válidas. Pelo resultado E agora é capaz que essas pessoas digam, mas o Vasco teve um jogador expulso com muito jogo ainda, e aí se não fosse isso... Mas... porque são jogadores, né? Exato. A expulsão, assim como foi a expulsão do jogador do Cruzeiro, são 2 lances bem parecidos, a gente vai poder falar sobre isso no jogo contra o São Paulo, é uma expulsão também de manual. É vermelho na hora. Acabou, não tem conversa. Acabou. E acho que assim,